Queridos lussanos, sejam todos muito bem-vindos. Nesta semana, nossa cidade querida completa 219 anos de emancipação política. E em meio às comemorações, o governo municipal de Rufas realiza, por meio da Secretaria da Educação, essa roda de conversa, esse bate-papo especial com os autores do mais novo livro que será utilizado pelas escolas da nossa rede municipal de ensino. Eu falo do livro Russas Conhecendo o Meu Município, que foi escrito pela Ana Carolina e também pelo professor Carlos Rochester, ambos servidores aqui da nossa rede de ensino. E esse momento é também um convite a cada um de vocês acompanharem o lançamento desse livro, que vai acontecer no dia 12, às 9 horas da manhã, lá da escola Ana Xavier, sendo transmitido pelas redes sociais do governo municipal. O livro Russas Conhecendo o Meu Município aborda a história e a geografia da nossa cidade. Um livro que pretende atingir as séries iniciais do ensino fundamental. No entanto, a pesquisa, tanto histórica como a pesquisa geográfica, contida nesse material, pode ser acessada de qualquer faixa etária, servindo de fonte de pesquisa e de reconhecimento da história, geografia, cultura e relações políticas de nossa cidade. Eu gostaria de agradecer a presença dos professores Carlos Rochester Ferreira de Lima e também da professora Ana Carolina Farias, que são, como eu falei anteriormente, servidores da nossa rede municipal de ensino. E apresento, peço licença a vocês para apresentar um pouco sobre a formação acadêmica deles. O professor Carlos Rochester é formado em História pela UES, FAFIDAM, e em Pedagogia pela FAEL. Tem especialização em Arte, Educação e Cultura Popular pela Faculdade Darcy Ribeiro. Mestre em História e Culturas pela UES, doutorando em Educação Brasileira pela UFC e é funcionário público municipal e professor do curso de Pedagogia da UES, FAFIDAM, aqui em Limoeiro do Norte. Já a professora Ana Carolina é graduada em História pela UES, especialista em mídias da educação pela UFC e também servidora pública municipal. E ambos trabalham na Secretaria Municipal da Educação e do Desporto Escolar de Russas. Então, passadas as apresentações, vamos agora de fato começar o nosso bate-papo. Eu quero começar essa conversa convidando, agradecendo a presença de vocês e perguntando, convidando cada um de vocês a discutir um pouco como foi o processo de produção, né, de construção desse livro. A gente sabe que envolve pesquisa, envolve entrevistas, coleta de dados. Então, conta para a gente um pouco como foi esse processo, como foi a construção desse material tão enriquecedor, tão bom, é um verdadeiro presente para os nossos alunos. Eu vou começar, Ana Carolina. Fica à vontade, professor Rochester. Vou puxar, né? Vamos aqui. Então, assim, o processo de produção de um material didático, ele nunca é tranquilo, ele é conflituoso porque são escolhas pedagógicas, são escolhas políticas, né? Não há neutralidade, nós temos um lugar social, um lugar cultural, né? De onde partem nossas reflexões. A gente procura o tempo todo uma isenção, né? Uma objetividade, mas como a própria história fala, né? Essa objetividade ela é relativa, né? E nessa pesquisa, a gente dialogou muito e a gente procurou contemplar uma perspectiva que nós acreditamos, que é uma perspectiva da geografia crítica, da geografia humana e da história vista de baixo, de uma história que leva em consideração as relações socioculturais do povo, né? Que quebra com alguns elitismos, com algumas narrativas que valorizam os elementos das camadas privilegiadas. Então, esse era o nosso ponto de partida, né? Construir uma narrativa histórica, né, geográfica, política, cultural,
que trouxessem os elementos que por muito tempo, né, ao longo da história, foram subalternizados de forma contextualizada, quebrando algumas visões e paradigmas que já estão tão alicerçados nas mentalidades socioculturais. E para a gente compor essa escrita histórica, geográfica, né, política, sociocultural, a gente vai se cercando, vai garimpando alguns elementos que estão presentes na nossa sociedade, do ponto de vista biográfico, bibliográfico, do ponto de vista artístico, iconográfico, que são as fotografias, as imagens, e as discussões. Inclusive, o discurso compilado, né, impresso de memorialistas, são utilizados por nós para poder realizar a confecção dessa obra, né? Como eu já disse anteriormente, que a relevância se dá pelo fato de a gente abordar numa perspectiva que não seja pelo viés da elite, mas procurando inserir os grupos sociais no tempo e no espaço, de forma que haja uma presença desses grupos e as contradições apareçam também, né? E aí nós vamos perceber na escrita do livro, ao longo da leitura, algumas partes de entrevistas, muitas fotografias, iconografias, mas elas não aparecem soltas, elas têm uma problematização, né? E, nesse sentido, é o que vai dando corpo e alma à obra, né? Aí vou passar a bola para a Carol complementar, professora Ana Carolina. Oi, tudo bem? Então, vou complementar a fala do caro amigo Rochester, não que ela precise ser complementada, mas é porque me cabe colaborar nesse diálogo, né? Como ele falou, inicialmente é bastante caótico e barulhento esse processo, né? É bem mais transpiração do que inspiração, né? Então, a gente precisa traçar uma linha de pensamento para fazer a construção desse material. Porém, antes disso, vem o que a gente chama, né, de tempestade mental. E é nesse momento de tempestade mental que falamos com as fontes, que o Rochester bem citou. A gente analisa dados oficiais, confronta os mesmos com fontes escritas, com entrevistas. E aí, depois desse barulho, né, de toda a pesquisa com essas fontes, a relação com elas, o diálogo entre elas, a contraposição entre elas, aí vem a calmaria e a solidão da escrita. Que essa solidão ela é bastante necessária, principalmente no material de um livro como esse, né? Que vai trabalhar a transposição didática, que vai facilitar esse entendimento do leitor, que no caso aqui é o estudante, né? Que é o alvo dessa produção. E é isso. Muito bem, muito obrigado pelas respostas. Nós sabemos que, de fato, nossos alunos terão em mãos mais indico material sobre a história da nossa cidade, que não é o primeiro, de fato, mas com certeza eu estava folheando esse livro ontem e, assim, de fato é encantador. É encantador porque possibilita ainda mais que nossos cursanos, que nossas crianças, jovens, né, como vocês bem disseram, a linguagem do material é muito boa, muito acessível. Então, mesmo que seja voltado ao público dos anos iniciais do ensino fundamental, qualquer aluno pode ter acesso a esse material e degustá-lo, podemos dizer assim, com facilidade, e que, com certeza, vai contribuir na formação de cidadania, né, do orgulho de ser cursano. Então, já encaminhando para o segundo ponto de reflexão desse bate-papo que nós estamos tendo, eu gostaria de saber de vocês de que maneira essa obra ela pode possibilitar, né, esse auto-reconhecimento, esse reconhecimento dos estudantes e da população de maneira geral, com os aspectos ligados à sua história, com a geografia que os rodeia e a identidade patrimonial do nosso município, as noções de cidadania, enfim, de que maneira essa obra ela suscita discussões
que pode possibilitar esse reconhecimento da população e do estudante como cidadão russano, como ser político, como ser que tem história, como ser que vive no ambiente geográfico? Vou começar novamente a responder. Apesar de ser uma obra só, da gente ter um diálogo muito grande, mas a composição dos capítulos, eles têm algumas características que são muito próprias, né? Há um diálogo, mas existem características muito próprias, né? Então, assim, nessa primeira parte da sua reflexão, ela vai, né, traz a questão da história, da geografia e da cultura, né, das relações socioculturais, numa perspectiva histórica. Então, assim, essa obra, as nossas reflexões, né, nosso ponto de partida, meio da professora Carol, Ana Carolina, foi sempre de fazer com que as pessoas se reconheçam, que seja um objeto, além de ser um objeto pedagógico, seja um objeto sociocultural que traga elementos identitários da população russana. Então, por exemplo, como na resposta anterior, né, na reflexão anterior, eu falei que a gente trabalha historiograficamente numa perspectiva de desconstrução, né, desses conceitos, narrativas e visibilidades de história, de cultura, de civilidade como sendo algo da elite, né? Quando que a nossa concepção ela é alargada, ela quebra com esses preconceitos e com essas visões reducionistas, né? Que a gente sempre fala na história que elas estão ligadas ao movimento iluminista, né? Ao movimento cartesiano, então tudo está muito departamentado, tudo está muito enquadrado, e a gente questiona isso na própria narrativa do livro, né? Da obra como um todo. Então, assim, geralmente biografia dos livros de histórias aparece sujeito da elite. Nós optamos por colocar um sujeito popular, né? No caso do nosso, quando vocês forem ler, vai ser a Dona Nenê Louceira, né? Louceira, mais conhecida como Nenê Louceira, que é uma pessoa popular, fazia louças de argila, né? De barro, e é uma rezadeira reconhecida em Russas, né? Trabalha com a questão da reza, né? Da cura. Então, trazer esses sujeitos populares para dentro da nossa escrita, da nossa narrativa, começa a questionar esse viés elitista. Então, todo mundo possui uma história e toda história pode ser narrada, pode ser biografada, né? É uma mini biografia, mas já traz essa relação de identidade com a comunidade. Outras questões também, em relação a essa primeira parte da sua pergunta, em relação à questão da diferença de história para memória, né? Que existe uma relação aí. Se eu pegar um monte de fotografia e colocar num livro, um monte de documentos, eu não estou fazendo história, eu estou fazendo memória, eu estou acumulando ali artefatos, obras, né? Mas não estou articulando, não estou fazendo a mediação histórica, que é problematizar, que é perguntar, que é discutir, que é inquirir, né? Então, assim, a memória ela é diferente de história. A memória, uma foto por si só, ela não é história, ela pode virar história quando ela é problematizada. Um discurso, uma ata, né, da Câmara Municipal, só o objeto em si, a fonte, a gente chama isso de fonte, a fonte em si ela não é história. Ela é história quando ela é problematizada. Então, a gente tem que aprender a diferenciar história de memória. A história, quando eu vejo um site, né, ou um perfil do Facebook, eu coloco muitas fotos, eu estou ali trabalhando com memória. A história, ela surge do confrontamento, da discussão, da interrogação, da possibilidade, inclusive, daquele discurso poder mudar, né? Não existe uma verdade absoluta, como eu já falei anteriormente. Então, isso tudo tem que ser levado em consideração. Então, isso permite que as camadas populares, principalmente, se sintam integrados, né? Nessa questão patrimônio. Quando a gente fala de patrimônio, a gente vê muito falando de patrimônio de casas grandes, bonitas. A partir da historiografia geral, aí a gente poderia citar Hebe Matos, Marieta de Moraes Ferreira, Maria Auxiliadora Schmidt, Cícero Bittencourt. Na geografia, Elana Cavalcante,
Helena Calai, Castro Giovanni, Rafael Straforini, que questionam essa questão do lugar, do não lugar, do que é patrimônio. Patrimônio é só pedra e cal, não é patrimônio material. E o que é patrimônio material e patrimônio imaterial? E patrimônio é algo que é só da elite, construído pela elite? Em que contexto? Quem estava sendo explorado? Então, são essas questões que são problematizadas. Por que uma casinha de taipa, como o próprio livro traz, uma casinha mais humilde, não pode ser patrimônio se eu me identifico com ela pela beleza arquitetônica, pelas flores que a rodeiam, pelo formato, né? Então, isso tudo é levado em consideração e traz os sujeitos históricos, que não são só a elite, são de todos, somos todos nós, estamos produzindo história, estamos produzindo artefatos históricos, né? Para dentro, há um diálogo, né? A gente não escreve para a gente escreve pensando no outro, né? É isso. Carol, é com você. Eu acho muito interessante quando o Rochester fala dessa questão do se identificar, né? Quando a gente vai falar de vários autores, como ele citou já vários e várias, nas obras históricas, a gente levanta muito essa questão, porque quando você vê uma obra arquitetônica e que a sociedade não se reconhece, é apenas um amontoado de pedras. Então, há essa necessidade da sociedade se reconhecer e se enxergar naquela obra. Então, os mais variados registros que a gente tiver sobre história, cidadania, meio ambiente, espaço geográfico do município de Russas, eles vão proporcionar às várias gerações um acervo variado, né, do resgate histórico desse município. As produções historiográficas, elas permitem ainda muito cedo para esses estudantes sejam conhecidos uma construção historiográfica do lugar onde ele vive, né? E isso é muito caro, é muito importante para inserir o sujeito na sociedade e na busca da formação desse cidadão, né? Por quê? Porque eu não posso amar o que eu não conheço, né? Já diz o poeta, né? E muito menos cuidar do que eu não amo. Então, há sim um livro, né, que busca apresentar para o estudante as primeiras noções de cidadania, de meio ambiente, história, leva o estudante a se reconhecer não apenas como espectador da história, né, que o Rochester bem levantou, essa história das elites, muitas vezes fazem nós todos, como cidadãos em geral, parecer que somos apenas espectadores da história, e aí quando a gente começa a perceber essas várias visões historiográficas diferenciadas, a gente começa a entender que a gente não é apenas espectador da história, mas também sujeito da história, né? Então, esse acervo variado, essa discussão diferenciada, faz com que o meu estudante ele também possa perceber que ele não é apenas espectador, que ele vai se ver e vai se enxergar como sujeito da história nas mais variadas nuances que os acervos historiográficos que são apresentados para ele mostram. É isso. Mais alguma coisa, Rochester? Eu gostaria de dizer, assim, que também, para complementar essa parte, é que nós inserimos, né, nessa obra também reflexões de artistas russanos, como literatura de cordel, né, e seu Henrique, por exemplo, na literatura de cordel do seu Henrique, para poder falar do boi, da charqueada, né, do movimento de interiorização e colonização do Vale do Jaguaribe, do Ceará, né? E é muito importante, esse livro, antes de qualquer coisa, ele serve como fonte de pesquisa para qualquer sujeito, né? Seja ele homem, mulher, criança, adulto, idoso, universitário, apesar da gente tentar construir uma linguagem, né, Carol, que atinja, né, que seja útil e dentro das possibilidades cognitivas dos grupos do fundamental, mas a narrativa composta ela tem uma complexidade também, né, e um acervo historiográfico, iconográfico, discursivo, que pode ser o ponto de partida para uma pesquisa, né, de quem tem sede de saber sobre a formação do nosso município, inclusive desconstruindo aquela visão
do colonizador, né, aquela visão elitista histórica em que o índio é selvagem, como aparece em alguns livros de história, inclusive sobre a nossa região. Então, assim, isso também trabalha a identidade, né? Também a gente pesquisou, colocou outros autores, né, aqui de Russas, da história, utilizamos, em algumas partes da minha escrita, eu utilizo a poesia do professor Ida Albuquerque, que é historiador também, né, e poeta, historiador, e assim, a historiografia do Vale do Jaguaribe também, quando a gente vai utilizar livros e pesquisas de alguns ex-alunos e professores da Fafidam, do curso de História, do curso de Geografia, do curso de Pedagogia também, certo? Então, assim, foi muito prazeroso para a gente construir isso aqui, um prazer dolorível, porque, como a Carol disse, é muito conflituoso, né? Muito suor, você imagina algo, mas quando a gente vai, às vezes, tem uma parte que eu sempre lembro, que é uma procissão, que eu tenho que me acordar 4 horas da manhã para poder ir pegar essa procissão, para a gente fotografar isso, eu e o fotógrafo, porque, assim, a gente vai guiando, o Carol também fez muito isso, assim, a gente quer uma foto assim, então, olha, aí traz, não é assim, não, a gente vai no local e orienta, né, e tal, então, assim, é um trabalho muito, muito pesado, né, e, inclusive, que em alguns momentos dá algumas chateações e tal, mas no final tem um produto bem interessante, né? Um produto feito com muito carinho, com muito esmero, com cuidado científico, acadêmico, escolar, epistêmico e professoral, né? Não é isso, Carol? Como você mesmo diz, gosto muito da sua narrativa, da maneira do pensamento, a gente dialoga muito bem junto, eu tenho a sua parceria como uma coisa imensamente gratificante, eu sou muito feliz, né, de ter você do meu lado profissionalmente e também em muitas pesquisas e escritas também, né, e é muito bom trocar com você, e nesse material também foi muito enriquecedor ter uma pessoa para trocar, porque é muito melhor quando você tem alguém para dialogar, né, que tem as visões que, às vezes, o olhar diferenciado, de um lugar diferenciado, porque o meu olhar é um olhar de um filtro, o seu olhar é um olhar de outro filtro, e quando esses dois olhares se olham, né, parece bem poético, mas é isso mesmo, quando a gente se olha junto, então há uma troca interessante e faz com que o produto final seja mais enriquecedor, porque embora seja uma obra conjunta, como você bem colocou, tem olhares diferentes. Eu tenho um tipo de narrativa, você tem outro tipo de narrativa, e a gente precisa dialogar bastante, como precisou, para que a obra não ficasse um monstro de Frankenstein. Então, há um diálogo, né? A gente faz esse diálogo, e isso é importante, que é preciso que a gente entenda que na história não há uma construção pronta e acabada e não existe uma verdade solidificada, né? Isso é importante para que a gente comece a entender já na tenra idade, né? A gente já, desde pequenininho, a gente começa a entender que são construções de narrativas, né? Então, por isso que eu digo, o mais variado tipo de obras que eu tiver acesso e que existirem no município de Russas é de tamanha importância, porque aí o aluno, o estudante, o cidadão russano, ou quem queira fazer pesquisa, como bem o Rochester colocou, vai ter acesso ao maior número de olhares e narrativas, né? Seja ela que a gente chama de tradicional ou elitista, ou ela com o olhar que a gente chama visto de baixo, né? Então, independente disso, o melhor é que a gente tenha acesso a essa variação e os vários tipos de verdades e os vários tipos de filtros para que a narrativa histórica ela possa se aproximar ao máximo do que a gente acha que é a verdade ou o registro daquele período histórico. Nossa, gente, como é bom, né, de fato, poder participar desse momento, é uma honra, e contar com a presença de vocês, com o talento de vocês,
De fato, gratidão é a palavra do coração, porque em meio às comemorações dos 219 anos de Russas, nossa cidade ganha esse presente que com certeza muito vai agregar para que nossos alunos se percebam enquanto cidadãos russanos, percebam sua história, sua geografia, percebam Russas em tudo, na natureza, em nosso patrimônio arquitetônico, percebam Russas em nosso povo, em nossa gente, aqueles mais simples. E, de fato, essa história contada de baixo tem muito a agregar com a formação cidadã dada aos nossos alunos. É um grande legado do nosso município. Então, fica aqui minha gratidão a vocês, Carol, Rochester, pelo esplendoroso trabalho. Gratidão também ao nosso gestor municipal, prefeito Weber Araújo, que foi um grande incentivador da produção desse material, juntamente com a secretária de Educação, Ana Maria, que se esforçaram muito, acreditaram no potencial dessa obra. Como eu falei, não é a primeira obra que fala sobre o nosso município, mas com certeza é um livro que agrega, que abre novos horizontes, que possibilita, inclusive, mais pesquisas, suscita mais diálogos, debates, reflexões, e com certeza a gente deixa esse legado, é uma semente que a gente planta. Então, muito obrigado a cada um de vocês, e eu convido a todos que nos assistem a estar conectados nas redes sociais do Governo Municipal de Russas no dia 12, às 9 horas da manhã, onde a gente vai ter, de fato, o lançamento dessa obra com o prefeito Weber Araújo, com a secretária Ana Maria, os nossos autores. Será transmitido diretamente da escola Ana Xavier Lopes. E eu conto com cada um de vocês. Como diz nosso prefeito, avante, ó Russas. E com certeza nossa cidade ganha esse presentão aqui de aniversário. Muito obrigado a cada um de vocês que nos assistiu até agora. Muito obrigado. E se cuidem, cada um de vocês.